Bom dia, eu sou o Heitor Lorenzetti. Vou falar um pouco sobre os carboidratos, os lipídios, os nucleotídeos e os ácidos nucleicos, da disciplina de Bioquímica ministrada pela docente Franciele. Vou começar falando agora sobre os carboidratos. Eles têm uma estrutura química na fórmula do Schwann, né? A isomeria com exemplo de glicose, a frutose, que seria a ligação glicosídica, né? Os monossacarídeos como a glicose, a lactose e frutose, os disacarídeos como a sacarose, a maltose e a lactose, os polissacarídeos estruturais de reserva, como no caso em plantas, seriam a celulose e nos insetos a quitina. E o amido, o glicogênio. No caso, a estrutura da glicose ela pode mudar, no caso, conforme o ambiente. No caso, a celulose, que dá rigidez para as plantas, é a mesma glicose que a gente consome, no caso, no arroz. Daí a diferença delas está só nas ligações químicas. Agora um pouco sobre os lipídios. Os ácidos graxos seriam os saturados e os insaturados. Os triglicerídeos, que tem a função energética e armazenamento. Os fosfolipídios, que tem a estrutura e função na membrana celular. Esteroides como o colesterol e os hormônios. E as lipoproteínas como HDL e LDL. A sinalização celular como vitaminas lipossolúveis, A, D e AK. Os lipídios, na verdade, são fundamentais. O cérebro, por exemplo, ele é composto por mais de 60% de gordura. E sem os lipídios, as nossas células não teriam membranas. Os nucleotídeos. A estrutura dos nucleotídeos tem como base a base, mas no caso o açúcar e mais o fosfato. Alguns exemplos dos nucleotídeos seriam a ATP, que seria a energia, o transporte de elétrons, a sinalização intracelular, a participação em reações, enzimas metabólicas, a ATP, no caso, ela funcionaria como se fosse uma bateria da célula, né? Sem ele não teria nenhuma reação. Além disso, alguns nucleotídeos atuam como mensageiros que controlam como as células respondem ao ambiente, né? Agora, sobre os ácidos nucleicos. A diferença entre o DNA e o RNA. As bases nitrogenadas púricas, né, a AG, e as pirimídicas, que seria a C, T e U, a estrutura de dupla hélice do DNA e a base, no caso do RNA, tipo mRNA, o RNA mensageiro, vamos dizer assim,
a mutação genética da replicação do DNA. As aplicações modernas como o PCR, a engenharia genética de testes de DNA, vamos dizer, o DNA ele como guardasse tudo as coisas, né? A cor dos olhos, o tipo sanguíneo, até a predisposição para algumas doenças, né? Mas é o RNA que entra em ação para que as instruções se tornem na vida real. Proteína por proteína e assim. Mas vamos dizer assim, que tem ligação um entre o outro. Os carboidratos que são quem alimentam a produção de LP, dos nucleotídeos. Os lipídios são quem formam as membranas, onde o RNA e o DNA atuam. O DNA codifica enzimas que quebram esses carboidratos, no caso os lipídios. O ciclo da vida celular, no caso, é a síntese e o armazenamento e o uso e a renovação.